Bom, então vamos começar a apresentar aqui o material necessário para fazer a bolsinha porta máscaras. Nós vamos precisar de um tecido principal que mede 37 por 16 centímetros. Então, um retângulo de 37 por 16. Nós vamos precisar no tecido principal, em um tecidinho para um dos bolsos, forro de um dos bolsos, o tecido impermeável, que vai no outro bolso para guardar a máscara sujinha. Esse tecido aqui é um tecido de sombrinha, tá? Que a gente compra na casa de materiais de espuma, plástico, esse tipo de coisa. E o nylon acoplado ou nylon dublado, que serve para dar estrutura para a peça, tá? Para a bolsinha, tá? Então, isso aqui também é encontrado no mesmo lugar. Custa super baratinho, questão de menos de 10 reais o metro, tá? E também nós vamos precisar de uma tirinha de 15 centímetros por 5 centímetros, que a gente vai fazer a alcinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela no meio, tá? Depois, eu abro, dobro, pego uma extremidade até o meio, outra extremidade até o meio, e aí a gente passa para fazer essa tirinha aqui, que é a tirinha onde nós vamos colocar um mosquetão, tá? Se não quiser, só prende ela no centro, né? Ou então coloca um mosquetão que você pode pendurar na bolsa ou algum lugar para você carregar a sua bolsinha, tá? Então, agora nós vamos começar. Então, eu vou fazer o quilt da manta com o tecido principal. Então, nós vamos quiltar a manta no tecido principal, tá? Então, nós vamos colocar assim. Então, percebe que eu coloquei a manta um pouquinho maior. Porque quando a gente costura, faz as costurinhas aqui para prender, pode ser que diminua um pouquinho de tamanho. Então, depois a gente refila. Caso você não consiga quiltar, é muito fácil quiltar. Ou você faz costura reta, né? Tanto na horizontal como na vertical. Ou então você faz ondinha, que você vai com a máquina. É muito fácil, eu não sei quiltar, não sou expert em quilt, não sei quiltar nada, mas esse tipo de coisa assim, qualquer costureira faz, tá? E depois, ou então, se você não quiser fazer isso, você simplesmente prende com uma costurinha a volta toda do tecido e daí você refila, tira o excesso de manta da sua peça. Então, eu vou fazer o quilt aqui, a tirinha e volto. Pronto, olha, já costurei a tirinha. Olha, não sei se dá pra ver direitinho. Agora, eu vou refilar a manta. Refilar, tirar, cortar todo esse excesso de manta que ficou no corpo da minha bolsa. Olha, já refilei, tá? Já tirei todo o excesso de manta e costurei, né? Fiz a costurinha. É só pegar a máquina e fazendo assim, que você consegue costurar e ficar, olha, do outro lado, para ver melhor, tá? Então, olha lá. Fiz umas ondinhas e já prendi a manta no tecido. Ou então, se você não quiser fazer esse tipo de costura, pode ser reto, pode ser ondinha. Então, ou você passa uma costurinha em volta tudo para prender a manta no tecido e facilitar, né? Ficar mais firme a sua peça, né? Já fiz a alcinha, tá? Essa alcinha eu vou prender aqui no centro da peça, tá? Para depois, para carregar, tá? Fica mais fácil, tá? Agora, o que nós vamos fazer?
Vamos começar a prender o zíper. Então, o zíper eu separo as duas partes, tá? Com o lado do dentinho, eu viro pro lado do tecido. Então, olha aqui, eu dou beijo, né? O tecido virado para mim e o zíper virado para o tecido, tá? Então, eu vou deixar sobrando um pedacinho do zíper para cá e um pedacinho do zíper sobrando para cá, para facilitar na hora da gente colocar o cursor, tá? Aí, eu vou prender o zíper aqui com um alfinete para facilitar o meu trabalho, tá? Quem tem mais prática pode fazer direto, mas eu prefiro fazer assim. Aí eu vou colocar uma parte do zíper de um lado e a outra parte do zíper do outro lado, sempre lembrando de colocar o zíper de frente com o tecido, né? Com o tecido principal, tá? Aí você prende aqui. Aí você pode ir na máquina, se você achar mais fácil, passa um zigue-zague aqui, um zigue-zague prendendo o zíper na peça, porque aqui nós vamos colocar mais outro tecido, então facilita, né? E eu prefiro, porque eu tenho certeza que o meu zíper tá bem preso aqui e não vai escapar nem entortar a hora que eu for colocar o forro aqui. Então, eu fui lá na máquina, já aproveitei, ó, coloquei a minha alcinha, tá? Coloquei um cursor aqui, porque a pessoa que pediu fez essa encomenda, ela quer que coloque esse mosquetão, tá? Pra pendurar na bolsa, tá? Aí, eu fiz aqui a costura de segurança, ó. Fiz a costura de segurança no zíper. Ó, prendi o zíper com a costurinha de segurança, tá? Aí, quem quiser pode passar um zigue-zague em vez de uma costurinha, que eu estou na máquina sem zigue-zague, na máquina de costura reta. Aí, o que nós vamos fazer? Colocar o forro, os forros, que são dois forros, o forro de impermeável e o forro de tecido. Então, olha lá, nós vamos colocar frente do meu forro com frente do tecido principal, tá? Sobre o zíper. Agora, nós vamos alfinetar também, tá? Vamos alfinetar o tecido de forro na manta. Tanto, vamos fazer os dois de uma vez, tá? Então, já coloco aqui, alfineto o forro de tecido, aí eu dobro assim, né? Pra não me atrapalhar. Aí, eu venho com o outro e também já prendo aqui no zíper de cima, tá? Aí, a hora que eu for na máquina, eu já faço os dois forros. Já deixo os dois forrinhos já preso aqui no zíper, tá? Aí, é só dar o acabamento nos dois. Muito simples de fazer, muito simples mesmo. Pronto, olha. Fui lá, costurei, olha. Costurei o forro de tecido, costurei o forro impermeável. Agora, a gente tem que prender esse tecido aqui no tecido da frente, porque se ele ficar solto, ele pode, a hora que a gente vai fechar ou abrir, enroscar. Então, para que isso não aconteça, a gente vai fazer isso, né? Vamos prender bem, pôr bem o tecido para baixo, né? Pode até prender umas alfinetes aqui assim, para não ter perigo do tecido voltar, tá? Aí, a gente vai virar do outro lado, tá? Do outro lado, também ajeitar bem e passar uma costura aqui assim, olha. Passar uma costura aqui para prender o tecido de forro com o tecido de fora. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no outro lado, tá? Vamos ajeitar bem e passar a costurinha para fazer o acabamento aqui, tá bom?
Então, olha lá. Fui lá, passei a costurinha aqui, né? Em toda a extensão, pra prender, ficou preso aqui, eu não sei se dá pra ver. A costurinha aqui, prendendo esse tecido, tá? E a mesma coisa no tecido impermeável. Agora, nós vamos colocar o zíper. O zíper não, o cursor no zíper, tá? Então, não é bicho de 7 cabeças. Então, a gente deixou sobrando aqui vários... a parte boa de zíper aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Nós vamos dobrar esses forrinhos, tá? Vamos dobrar os forrinhos aqui dentro, pra não atrapalhar a gente, tá? Deixa dobradinho. Aí, nós vamos dobrar a bolsinha ao meio, fazendo encontrar aqui, olha. Fazendo encontrar as duas partes, tá? Pode até colocar um alfinete aqui pra segurar, pra não ter perigo de andar, tá? Ou se tiver uma presilhinha, né, pra colocar, coloca uma presilhinha aqui, ó. Aí não tem perigo, você tem que deixar bem certinho aqui as duas partes, né? Dobradinha, certo? Aí, nós vamos colocar o cursor do zíper. Bom, aqui como eu usei um mosquetão de latão e eu tinha planejado colocar esse cursor, mas aí vai ficar feio. Então, eu vou pegar um cursor da mesma cor do mosquetão, tá? Então, olha lá. Agora, para colocar o zíper, o cursor é bem simples. Então, já estão alinhados, né? Os dois lados, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Vocês viram que sobrou aqui, olha. Sobrou uma parte do zíper aqui fora, né? Pra fora. Então, eu vou colocar sempre na parte maior. Não sei se vai dar pra ver. Na parte maior. Alinho aqui os dois, tá? Os dois zíper dessa forma. Aí, eu vou colocar na parte maior. Introduzo na parte maior do zíper, que sobrou. Aí, vou colocando o outro lado do zíper. Empurro com o dedo. Pronto. Já coloquei um lado, tá? Agora, vamos pro outro lado. É bom sempre deixar uma parte do zíper maior que a outra, ó. Tá vendo? Essa tá aqui em cima, essa aqui embaixo. Então, agora... introduzo na parte maior e vou encaixando a parte menor do zíper. Nem sempre é tão fácil, tá? Mas a gente consegue. Aqui, olha, aqui já deu, já foi demais, eu volto. Um pouquinho. Vou forçando um pouquinho. Aí, escapou, mas eu vou de novo, com paciência. Empurra um pouquinho ao outro lado.
Não desanima, que dá certo. Faço isso aqui muitas vezes, aí pronto. Encaixou, pronto. Os dois lados já colocados, tá? Então, é bom colocar esse forrinho, porque ele dá uma estrutura. Porque se a gente não colocar o forrinho, a mantinha para dar estrutura, ele fica torcido. Na hora que você faz assim, a bolsa entorta tudo, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desvirar essa bolsa. Já colocamos o zíper, né? Já colocamos a alcinha. Agora, muito simples, é só desvirar a bolsinha. Desvira, estica os forrinhos para um lado, o outro forrinho para o outro, tá? Ajeita bem aqui, olha. Ajeita. Bota para dentro a alcinha. Ajeita o lado de baixo, para ficar aqui, ó, mesma direção. Coloca um alfinete ou um clips. Ajeita aqui. Deixa o zíper sempre para baixo no lado do forro, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Fechar a bolsa. Então, agora a gente vai pegar essa parte do impermeável, a gente costura todinho, vem costurando, 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 costurando. Chegando aqui, a gente deixa uns 4 dedos sem costurar, arremata aqui, depois começa a costura novamente, arremata e termina, tá? Bom, a bolsa já tá fechada, tá? Já deixei uma abertura aqui pra gente desvirar. Aí, o que eu vou fazer? Cortar o excesso de zíper que ficou aqui, cortar o excesso de alça, tá? Fazer uma limpezinha aqui. Aí, agora, nós vamos desvirar a bolsa, já tá prontinha. Então, a única coisa que falta é a gente desvirar ela. Só que acho que eu deixei muito pouco espaço aqui. Foi até bom que aconteceu isso, porque aí, lembra de deixar uns 4 dedinhos, né? Os 4 dedinhos. Deixa eu correr ali e dar um retrocesso. Dei um retrocesso aqui, né, onde eu desmanchei, porque senão ia desmanchar tudo a minha costura, tá? Então, olha lá. Agora, eu entro com o dedo aqui, eu venho aqui no zíper, abro o zíper do primeiro bolso. Ele tá do contrário, né? Mas é fácil. Abri o primeiro zíper. Aí, eu vou com o dedo, vou abrir o segundo zíper. Aí, eu venho com o meu dedo, ó, aqui embaixo, faço como se fosse uma tesoura e puxo. E vou puxando devagar, desvirando, desvirando, desvirando. Aí, já sai com o primeiro forro lá de baixo. E a gente vai com toda a paciência e calma da vida, puxando bem devagarinho, né? Pra não rasgar o nosso forro. A gente vai puxando e a bolsinha vai nascendo, ó. Só ter paciência, que ela sai bem bonitinha. Aí. Puxo uma pra cá e uma pra lá, bem sossegadinha. E ela tá quase terminada. Muito fácil, tá? Tá muito bonitinha, todo mundo adora. Aí,
Aí arruma o cantinho aqui, arruma esse cantinho aqui também, tá? Aí, depois você vai lá na máquina e fecha essa aberturinha aqui. Passa uma costurinha bem na beiradinha e fecha. Aqui também ajeita esse lado. Com a mão você entra aqui, ajeita esse forro. Com a outra mão você bota esse pra dentro. As duas mãos assim, olha, você ajeita certinho, encaixa certinho os dois forrinhos lá dentro. Um fica de um lado, o outro fica do outro lado. Aí, pronto, é só. Aí, vamos ajeitar esse cantinho desse zíper, esse outro cantinho aqui, né, pra ficar arrumadinho, tá? E aí, pronto, a bolsa tá prontinha, tá? Aí, de um lado você tem a impermeável, do outro lado, o tecidinho pra colocar a limpinha, tá? E aí, se quiser, aqui no zíper, tá? Você pode fazer um bordadinho de L pra limpinha e encaixar aqui. Faz outro bordadinho de S pra sujinha e encaixa aqui. Ou então, borda. Desse lado você borda S, desse lado você borda um L, tá? E pronto, encerramos a nossa bolsinha, tá? Muito fácil, muito simples, muito rapidinha de fazer.